Bem-vindo, pessoal! Bem-vindos a mais uma live do CMC, já tradicional das noites de segundas-feiras, conteúdo sempre de alta relevância para o agronegócio. E hoje nós vamos falar de silagem de milho. Silagem de milho que é muito importante, tanto na pecuária de leite como na pecuária de corte. E vamos receber hoje o professor Dimas Cardoso, um dos maiores especialistas em silagem de milho do Brasil. Nós vamos falar sobre o que foi feito na silagem de milho nos últimos 30 anos, o que já evoluiu e quais são os problemas e quais são os cuidados que você deve continuar tendo para ter alta produtividade e para conseguir um retorno excelente para o seu investimento, que é, no final das contas, ter muito leite e engordar muitos animais. Venha com a gente, convide também seus amigos, compartilhe esse link, divulgue nos grupos de agropecuária que você participa para que todo mundo tenha acesso a esse conteúdo de alta relevância para o agronegócio. Vamos lá, professor Dimas, é com o senhor. Eu me formei em Machado, né, no sul de Minas, em agronomia, depois fui fazer mestrado em Lavras. O negócio foi em soja, mas depois que eu caí nas regiões aí de Minas, que Minas respira leite, né? Não tem jeito, a gente começou a trabalhar com a silagem, e hoje já faz mais de 30 anos que nós viemos trabalhando com silagem nesse tempo todo, né? E aí, de uma certa forma, eu vou fazer uma palestra um pouco diferente, que em vez de ficar falando aqui sobre as coisas que a gente fala sempre, há 30 anos, as mesmas palestras, os mesmos problemas que vocês conhecem melhor do que a gente vai falar um pouco sobre o que a gente tem feito para mitigar esses problemas que têm ocorrido na silagem, porque, como vocês podem perceber, a silagem tem sido praticada de uma forma bastante intensiva, né? E hoje se faz, inclusive, silagem no verão e faz silagem na safrinha também. Isso nos causa uma certa preocupação. Nós sabemos que arrendamento de terra está muito caro, né? O pessoal cultiva intensamente, né? Principalmente quem tem irrigação, a gente sabe disso, a gente está fazendo vários cultivos, mas o que a gente tem percebido ao longo desse tempo é que mesmo utilizando uma genética bastante avançada de milho, mesmo a gente utilizando os recursos que nós temos na fazenda, utilizando cama de frango, de esterco, cama de compost barn, etc., a gente está vendo que as produções estão começando a cair. E isso nos causa uma certa preocupação. E, dentre esses problemas, o que a gente mais tem observado desse cultivo intensivo é exatamente aquela falta de preocupação que a gente está tendo com relação ao solo, com relação aos níveis de extração da cultura, que é muito alto, e também de algumas coisas novas que têm acontecido aí, como o caso da cigarrinha, né? A cigarrinha, que era um problema secundário, que já existia há muitos anos, hoje se tornou um inferno para nós. E ela está exatamente acompanhando aonde a gente tem cultivo intensivo. Você vê que em Mato Grosso tem pouco problema com cigarrinha. Por quê? Porque eles têm um vazio sanitário que praticamente é soja no verão. Quase não existe milho no verão lá. Então, o milho é todo na safrinha. Então, praticamente, eles não têm tanto problema assim. Foi só começar a produzir semente lá e plantar milho no verão, começou a ter problema de cigarrinha. E, junto com a cigarrinha, vem os enfesamentos. Isso trouxe um desafio para nós da pesquisa, porque, realmente, a gente trabalhar híbridos que têm tolerância a esse complexo de enfesamento, né, que são 2 molicutes que transmitem o fitoplasma, que é o enfesamento vermelho, e o espiroplasma, que é o enfesamento amarelo, né, que ocorre mais nas regiões mais altas, e o fitoplasma mais nas regiões mais quentes. E nós temos uma virose chamada raiado fino, né? E agora também tem um mosaico estriado, quer dizer, a cigarrinha ainda empatou o jogo, né? Botou mais uma virose, então são 2 viroses e 2 enfesamentos que a cigarrinha transmite. E às vezes a gente encontra alguns colegas da área de nutrição, né? Porque a gente é muito ligado, a gente não faz milho para a gente. Quando eu estou lá dentro da empresa, eu tenho a visão de vocês, do produtor, do nutricionista, dentro da pesquisa da empresa. Porque a gente busca tirar o máximo de leite, o máximo de carne da planta, né? A gente quer conversão de planta. Mas, ao mesmo tempo, hoje nós estamos imbuídos num outro sentido, né? Não só disso, mas também de produzir, que está cada vez mais difícil, que a gente está vendo que a produção está caindo. Então, minha palestra vai ser muito em cima disso, sobre os principais gargalos que nós temos visto aí do ponto de vista prático. Eu espero que possa contribuir um pouco para vocês, né?
Então, vamos começar aí o nosso bate-papo. Então, eu sou especialista em silagem e inoculantes pela Corteva, né? Pela marca Pioneer. E só para vocês terem ideia da importância da área de silagem no Brasil, nós não temos um levantamento estatístico, né? Qual que é a área do Brasil? Nós não temos esse levantamento oficial. Nós temos umas pesquisas encomendadas aí. Essa aqui é a pesquisa da Spark, mostrando exatamente aqui, ó, né, que nós temos na região sul 70% do milho verão é silagem. Na região sudeste não é tão diferente, 67% do milho plantado no verão é silagem, e na região centro-oeste um pouco menos, que é característica do centro-oeste também plantar grãos também em algumas dessas regiões aí. Mas nós estamos em municípios, por exemplo, que é quase 100% silagem. E essa pesquisa acusou aproximadamente uma área próxima de 1.100.000 hectares para silagem, que eu já considero de cara 1.200.000, porque eles esqueceram a zona da mata, né? Quando você considera ali a zona da mata, o Vale do Rio Doce ali, nós temos quase 100.000 hectares, nós temos 90.000 hectares de silagem ali naquele pedaço. Então, eu acho que o número correto seria 1.200.000 hectares de silagem, e nós estimamos, na safrinha, alguma coisa próxima de 400.000 hectares de silagem. Então, nós temos aproximadamente no Brasil, por ano, em torno de 1.600.000, que é mais ou menos 10% do que se planta do milho no Brasil, né? É significativo, é muito significativo, porque é um segmento que cresceu muito em tecnologia. Então, está aí distribuído, né? A maior parte aqui é no sul, depois o sudeste, e menor quantidade no centro-oeste. E uma coisa interessante é isso aqui, ó. Ano a ano vem aumentando as áreas de silagem, como o Paulo César mesmo disse aqui, ó, a silagem é a nossa principal fonte de forragem. Dificilmente tem produtores que não têm segunda fonte de forragem. E o que a gente tem assistido, basicamente, a gente está vendo esse aumento aí ano a ano. O ano passado, esse ano, foi 13%, esse ano cresceu mais 10%, está crescendo sempre. Mas isso aqui se deve principalmente por causa dessa tendência de trabalhar com animais estabulados. Então, por exemplo, aqui nós temos produtores aqui da região do Alto Paranaíba, né, como o pessoal do Sequita mesmo. Então, você vê que na região do Alto Paranaíba, nos últimos poucos anos aí, né, 4, 5 anos, instalou-se mais de 200 compost barn. E são vacas que nunca mais vão pastejar, né? Então, as áreas que eram destinadas a pasto rotativo, áreas que estão tudo sendo arrendado, tudo sendo trabalhado para fazer silagem, porque essa tendência de estabulação, ela existe. E também não diferente no segmento de carne, né? O ano passado era 5% da quantidade total de cabeças, dos 212 milhões de cabeças que tem de gado de corte, 5% era confinado, esse ano já é 6%. Então, esse fenômeno também está acontecendo, né? Então, praticamente, os cereais vêm tomando conta das pastagens. A gente vê no Mato Grosso, a única fronteira que tinha de gado era a região do Xingu, e lá o pessoal entrou plantando soja, arrendando terra, plantando soja, milho, safrinha, e o produtor tem o arrendamento no custo que está. É melhor ele arrendar do que ficar cuidando aí de uma cabeça por hectare, né, ou de meia cabeça por hectare, muitas pastagens degradadas. Então, o rendimento era muito melhor, né? Então, essa tendência de animais estabulados empurrou muito essa questão da silagem. Então, a silagem está crescendo bastante ano a ano, né? E quando a gente fala em animal estabulado, nós vamos colocar animais de alta performance, e animal de alta performance, como foi mostrado aqui pelo Paulo César, a boca, a raça, né, do animal entra pela boca. Então, se você tem animais de alta exigência, de alto nível de produção, precisa de silagem de alta qualidade. Então, ninguém pergunta mais, quando você fala um milho para silagem, quantos metros tem esse milho aí, né? Uma coisa que vaca come por metro, né? Então, você vê algumas propagandas ainda, tirando foto de milho aí com 3 metros, 4 metros. Hoje, nós não queremos saber disso. Nós queremos saber o quanto que produz de matéria seca. Aliás, existe uma ilusão muito grande, né? A gente vê aí alguns materiais, aí, alguns tipos de sorgo que a gente vê no mercado aí com quase 5 metros de altura, mas quando você produz ali 70, 80 toneladas, quando você faz a produção de matéria seca, 15, 17 toneladas, o milho dá 20. Então, quem produz mais matéria seca? O animal, a dieta do animal é baseada em matéria seca, não é baseada em massa verde. O animal não bebe água na planta, ele bebe água no coxo, né?
Então, a gente precisa tirar um pouco desse conceito, que realmente é trabalhar matéria seca e silagem de alta qualidade para atender esse padrão de animais que estão exatamente nessa performance aí desses animais estabulados. E uma coisa interessante é isso aqui, ó. Alimentação é a regra de sobrevivência do leite. 50% do custo do leite hoje é alimentação. É a única coisa que sobrou para você mexer. Você não pode mexer em energia, você não pode mexer em salário, mão de obra, não dá para mexer em infraestrutura, em preço de sêmen, em reposição animal. Então, a única coisa que sobrou para o produtor mexer é a alimentação. Então, e a silagem desses 50% corresponde aproximadamente em torno de 12%. 38% do custo da alimentação ainda é concentrado. Então, quanto melhor quanto mais qualidade tem a sua silagem, menos concentrado, né, você vai usar e isso vai te trazer uma rentabilidade melhor. E com isso surgiu vários tipos de silagem, que é o que eu estou estudando hoje, né? Hoje você trabalha silagem de planta, nós trabalhamos hoje a 20 centímetros, corte a 20 centímetros, corte a 50 centímetros, corte a 1 metro, que é o máximo que a barra, que a boca da colhedeira consegue colher, né, em torno de 80 centímetros a 1 metro, que é a chamada top lage. Tem o stalk lage, que é aproveitamento do que sobra da top lage, né, que é a silagem de colmo, daquele resto ali, se bem que aquele ali deveria ficar no solo, né, para melhorar a matéria orgânica. E também estamos estudando snap lage, né, que é a silagem de espiga, né, e agora tem até silagem de dieta total, algumas empresas especializando nisso, fazendo venda aí da silagem já pronta, né, junto com o concentrado. Enfim, é um mercado que está aumentando bastante, aumentou bastante prestador de serviço, né? Aumentou também bastante pessoas que plantam para vender silagem, né? Então, isso é um mercado bastante interessante. E na carne também, por que a carne é só 26% o custo de alimentação, segundo a Scott? É porque a reposição animal ainda é o mais caro, mas a única coisa que sobra para mexer realmente ainda é alimentação dentro da fazenda. Essa que é a mágica. Você perguntar assim, por que o produtor A é mais eficiente do que o produtor B? Porque esse produtor A, por exemplo, sabe produzir alimento, né, com alta qualidade e com boa produtividade. Eu diria para vocês o seguinte, nesses anos todos, quanto mais produção você tem, mais barato fica a sua silagem. Isso é importante, porque aí vai barateando os seus custos dentro da propriedade. E quanto mais qualidade tiver a sua silagem, mais barato vai ficar a sua dieta. Então, é isso que é importante. A qualidade da silagem paga o custo da dieta. E a produtividade paga o custo da silagem. E essas coisas têm que andar junto, né? Então, por isso que a gente estuda essas modalidades de silagem, porque tem hoje produtores fazendo vários tipos de silagem, de acordo com os lotes de animais que ele tem, se é confinamento, se é leite, enfim. É bastante interessante esse aspecto para fornecer esse tipo de informação para o produtor e, inclusive, adequar os híbridos de milho para esses tipos de silagem, né? Porque tem híbridos que, inclusive, são bons produtores de grãos, mas não tem lá uma boa digestibilidade de fibra, então fica mais para snap lage ou grão úmido, alguma coisa nesse sentido. E quando o top lage, né? E quando você pega um híbrido que realmente tem uma digestibilidade boa, que tem uma performance boa em termos de produção de volume e boa digestibilidade de fibra, então a gente começa a trabalhar para silagem, porque hoje a gente pensa muito em gestão de matéria seca. Todo mundo hoje busca uma participação acima de 50% da dieta com silagem. As melhores fazendas que eu conheço, né, vamos citar aqui, por exemplo, a Fazenda Cobiça, lá em Três Corações, ela está com 59% de participação de silagem na dieta. Mas por que isso? Porque a silagem deles tem alta qualidade, principalmente alta digestibilidade e tem alta qualidade, né, em termos de amido, em termos de a gente pega todos os parâmetros bromatológicos ali, é exemplar. Então, a gente tem muito cuidado com isso. Quando a gente vai mudar um milho ali, a gente estuda, faz vários estudos ali, porque não pode mudar de uma vez, porque senão, eu aprendi isso, né, que além de você quebrar a produção de leite, quando você faz um posicionamento errado de um produto, você não quebra a sua produção, porque a produção você pode corrigir ali, fazendo algum ajuste na dieta, mas quebra a reprodução também, né?
aumenta o DEL, atrasa a idade da primeira cria, do intervalo de parto, etc. Então, isso é muito importante, isso tem tudo a ver com a alimentação de qualidade, principalmente nós, que a principal alimentação é a fonte da silagem, né? Fonte volumoso. Então, basicamente, é isso. Então, a gente tem que criar o hábito de fazer análise bromatológica, né? Porque não adianta a gente produzir bem, ter qualidade, se nós não fizer uma análise bromatológica, para a gente sair do velha receita de bolo de 1 para 3, né? 1 quilo de ração para cada 3 litros de leite produzido, né? Bom, aqui são os custos, né, de silagem. Eu queria chamar a atenção sobre isso aqui. O professor João Ricardo, lá da Vitale, né, colocou esses custos recentemente, eu achei muito pertinente. Olha o quanto que o fertilizante contribui aí no custo de produção, né? Então, aqui nós temos um custo de produção para uma silagem de 60 toneladas por hectare, fertilizante 57%, semente em torno de 10%. Então, a gente verifica aqui um custo total de aproximadamente de R$ 233 reais, né, por tonelada de massa verde, aproximadamente R$ 675 reais a tonelada de matéria seca. Um custo de 13.980, isso está bem recente, tá? Para produzir 35 toneladas, pessoal, que é uma produtividade baixa, às vezes eu falo assim, eu não vou gastar tanto com adubo, não vou comprar uma semente boa, né? Não vou fazer 2 de fungicida, vou fazer uma só de fungicida, né? Basicamente a mesma coisa, né? Fertilizante participando com a maior parte aí do custo de produção, a semente, por incrível que pareça, semente mais barato, né, no custo, mas em função disso aqui continua os 10%, e o que a gente pode ver aqui é que o custo é mais baixo, o desembolso é menor, o produtor gastou só 9.485, né? Só que em termos de tonelada de matéria seca ficou mais caro, 774,28. Então, embora pareça aqui, ó, o custo da tonelada de massa verde e o custo da tonelada de matéria seca, embora você tenha economizado no custo de produção, acaba ficando mais caro. Então, é aquilo que eu falei para vocês, ser eficiente é sinal de ter alta produtividade e usar os insumos corretamente para fazer uma alta produção, principalmente se ela for intensiva. Nós vamos falar isso aqui para frente, tá? Bom, então, o que nós tratamos a silagem, né? Eu sou um zootecnista no meio dos agrônomos, né? Eu falo que, apesar de ter formação agronômica, eu tenho a visão do zootecnista dentro da empresa de semente. E é interessante que as empresas de semente hoje abriram o mercado para zootecnista e veterinário, coisa que não tinha antigamente, porque o mercado de silagem está atraindo muita atenção das pessoas de semente, porque ele se profissionalizou muito nesse aspecto, aí precisa realmente fazer estudos em cima disso. Então, a gente começa lá no plantio, né? Você vê que tem uma parte aqui que é ligada à lavoura, eu diria que tem um P aqui antes, que é o P do planejamento, mas começa aqui pelo planejamento, depois você vem a parte de manejo da cultura, escolha do híbrido, né? Análise de solo, tudo isso aqui. Depois vem a parte da colheita, aqui você tem a parte dos processos de ensilagem, né, que vai da colheita até o fechamento do silo, e depois você tem a outra parte aqui, que é a parte da dieta. Então, quando eles falam para a gente assim, né, todo pecuarista tem que ser um bom agricultor, eu diria que essa aí é só uma meia-verdade. Todo pecuarista tem que ser 2 vezes melhor do que um bom agricultor. Porque o que acontece? O que a gente percebe aqui, ó, o produtor, o bom agricultor, o trabalho dele termina na colheita. E aqui começa uma nova fase. Então, para nós que trabalhamos na pecuária, nós vamos da colheita, depois a gente tem que preocupar com janela de colheita, se o teor de matéria seca está adequado, tamanho de partículas, se o grão está processado, como é que está indo a compactação, se está dentro dos níveis adequados, se eu vou fechar o silo corretamente, né, até o fechamento lá na lona. E acabou ali? Não, não acabou ali. Aí, depois de fermentado, eu tenho que tirar uma análise bromatológica, eu tenho que balancear uma dieta. Então, nós temos que ser 2 vezes melhor do que um bom agricultor. A responsabilidade nossa é muito maior do que ser um simples agricultor. Tá? Então, isso aqui, gente, eu reuni aqui os 30 anos, eu não vou falar sobre isso. Aqui estou mostrando para vocês 30 anos do que acontece com a silagem. Então, o primeiro problema que a gente lida é com esse aqui, ó. Fazer silagem é mais ou menos igualzinho fazer estrada, né? Você limpa a área toda, não sobra nada, né?
Sobra assim um toco ali com um pouco de raiz. E aí o que acontece com as áreas de silagem? Sempre redução de matéria orgânica e compactação. Isso é um problema sério. E quanto mais a gente cultiva intensivamente, mais isso se torna sério. Isso tem sido uma das razões das quedas de produtividade dos últimos tempos que a gente tem percebido. Então, o que a gente tem visto? Não, eu preciso plantar, eu tenho área irrigada, eu tenho que plantar. Gente, mas tem limite. O que eu tenho visto aí? A pessoa consegue fazer 2,5 culturas por ano, às vezes até 3, em algumas regiões mais quentes. Mas, em média, 2. São 5 culturas em 2 anos. Se você fizer 2 culturas por ano, que vão dar 4, vão produzir melhor do que as 5. Ou 3 está produzindo melhor que 4. Ou 2 está produzindo pior do que uma bem feita. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque silagem não é exportação de nutriente, é extração. E a gente não está repondo um negócio muito importante, que está na moda, que a gente vê por aí, é o tal do carbono. Silagem é altamente extratora de carbono. O milho tem 50% da relação CN, né? O milho tem muito carbono. Então, quando a gente tira milho, nós estamos extraindo, nós não estamos... Então, o nível de reposição de adubação... Outro dia foi gozado, encontrei com o produtor e falou assim: olha, eu espero no verão esse ano colher umas 20 toneladas de matéria seca, né? Isso aí mais ou menos 57 toneladas de massa verde, 55, 57. E vou colher mais ou menos uns 35, 40 na safrinha. Tá, aí eu somei as matérias secas, 30 toneladas de matéria seca. Falei, cara, são 10 quilos de nitrogênio para cada tonelada de matéria seca. Você vai pôr 300 quilos de nitrogênio, mais eficiência ali, uns 340, 350 quilos de nitrogênio, você gasta mais ou menos de 11 a 12 quilos de K2O, de potássio, para cada tonelada de matéria seca. Você vai pôr ali uns 350, 360 quilos de cloreto de potássio nessas áreas? Não, não vou pôr. Então, meu amigo, você está sacando do banco, que é o que está acontecendo. O pessoal está fazendo cultivo intensivo e está sacando do banco. Então, as produções começaram a entrar numa queda de produção, né? Somado a esses problemas de solo que nós estamos vendo. Então, eu vou falar muito sobre isso, porque essa é a imagem, isso aqui ó, é no sul de Minas, né? Eu não vou falar questão de ética, o produtor, mas silagem de safra e safrinha. Eu andava de carro melhor nessa estrada aqui, nessa área de silagem, do que na estrada, né? De tão boa que estava. Super compactada. Esse ano foi uma beleza, né? Choveu na colheita, então você imagina como é que ficou esse solo aqui. Aí vou fazer safrinha em cima. Aí reclamou que o milho é ruim, o milho não dá janela de colheita, o milho ficou baixo, o milho não aguenta a seca. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque isso aqui são casos que a gente vê, ó, né? Matéria orgânica muito baixa, né? Falta de carbono. E aí, quer piorar isso aqui? É muito fácil. Joga esterco, joga cama de frango. É muito fácil piorar isso aí. Uai, mas não melhora? Não, não melhora. Melhora a fertilidade. Se você pegar a análise de solo, a fertilidade vai melhorar. Mas repara o que vai acontecer com a sua matéria orgânica. Quando você joga esterco, cama de frango, seja o que for, de baixa relação CN, até uma leguminosa, né? A cama do compost barn, a relação é 15:1. O milho, a relação é 50. O que acontece com a cama de frango? É igualzinho palha de feijão, palha de soja. Você passa ali 20, 25 dias, não tem mais nada, já decompôs tudo. Como é um material riquíssimo em bactéria que está fazendo a decomposição daquela matéria, né, porque vale muito, né? Se a gente analisa aqui a média das camas de compost barn, tem dado aqui aproximadamente 25, 20 por tonelada. Você vê que tem, em termos de fertilidade, excelente. Só que quando aquilo ali decompõe rápido, aquilo ali é muito rico em matéria orgânica, aumenta muito a população de bactérias que fazem decomposição, que é a Nitrosomonas nitrobacter. Quando esse material acaba, a população de bactérias está lá em cima. Onde vocês acham que essa bactéria vai parar? Na matéria orgânica do seu solo. Então, gente, cama de frango, esterco, cama de compost barn, etc., é bom, é excelente, mas lembra que eu preciso pôr comida para a bactéria. E comida para a bactéria chama-se carbono. E aí eu aprendi uma coisa, porque quando eu era consultor do Grupo Rivelli, lá em Barbacena, a gente tinha muita facilidade de cama de frango, a gente plantava milho e feijão,
milho e feijão, e jogava cama. Eu olhava assim o fósforo, chegou um ano que a gente falou assim, ó, vamos tirar o fósforo. O fósforo já está de 0 a 30, é uma coisa só, está uma maravilha, vamos tirar o fósforo. E a produção começou a cair sem parar, e não era fósforo. Nós perdemos 0,5% de matéria orgânica por ano. Em 3 anos, nós perdemos 1,5% de matéria orgânica, e o solo começou a ficar vidrado desse jeito aqui. Aí eu comecei a falar, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo, a fertilidade está aumentando, a produção está caindo. O que é isso? Falta de carbono. Aí nós tiramos o feijão e colocamos a aveia. E aí, quando a gente colocou o composto, a produção voltou a subir, subiu muito. Então, nós precisamos pôr comida para a bactéria. Nós precisamos pôr ali o que a gente tira. A gente tira a massa. Então, nós precisamos voltar a massa. Então, eu vou em algumas fazendas, por exemplo, vamos citar o exemplo aqui, da Machotal, por exemplo, lá em Uberaba. Não era milho sobre milho direto, agora é um milho, entra trigo morisco. Trigo morisco é muito rápido, 45 dias já pode rolar, já pode manejar, entra milho de novo. Então, assim, não faz mais milho direto. A gente precisa introduzir alguma cultura. A gente precisa utilizar um período ali com milheto, um período de plantas de cobertura. Não estou falando muito dessas plantas de cobertura, isso é fantástico, gente. A gente precisa disso, né? Para melhorar a vida do solo, a microbiota do solo, melhorar a matéria orgânica, melhorar o poder de infiltração de água no solo. Os solos estão ficando vidrados. Eu estou vendo a área, por exemplo, que está irrigando e o milho está passando sede debaixo do pivô, porque a água não infiltra. A evapotranspiração fica ali, a evapotranspiração vai embora. A hora que você cava uma trincheira, aquele negócio compactado ali, pouco para baixo ali está seco, né? Então, nós precisamos criar essas alternativas. Então, você falar assim, nesses anos todos, de 30 anos que você trabalha com silagem, qual que é o seu sonho? Fazer um plantio direto em silagem, em cima de uma palhada. Eu nunca consegui, né? Porque sempre a gente tem aquele negócio, vamos plantar um milheto. O sujeito vê aquele milheto, nossa, mas que silo bom que aquilo ali vai dar, eu vou rapar isso aí, né? O cara não aguenta, né? Então, nós precisamos ter esse tipo de... Nós precisamos alimentar a terra também, tá? E manter esse negócio numa produção sustentável. Isso aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Isso aqui foi gozado. Isso aqui foi uma reclamação de tombamento de planta. Os milho começou a cair. Aí eu cheguei na área, a hora que eu puxei o milho, olha a raiz como é que estava. A raiz está parecendo uma botina, tudo reto. Por que a raiz estava reta assim? Que ela só encontrou uma direção para crescer no sentido da linha de plantio, que foi onde o facão da plantadeira passou. Estava tudo compactado na lateral, a raiz começava e não conseguia entrar. Então, a raiz só desenvolveu num sentido. Quando a planta praticamente começou a encher o grão, ficou pesada, bateu um ventinho, o milho não deu sustentação e caiu, né? Então, o problema não está no milho, o problema está no manejo do solo, tá? Aí, ó, isso aqui é problema seríssimo em silagem, ó. Planta desigual. Quantas vezes cheguei nas áreas de silagem, aumentou muito planta dominada no seu milho, aí, ó, seu vigor está abaixo do seu milho. Aí você vai lá, ó, terra dura. Como é que você consegue? Para ter uma germinação uniforme, você precisa colocar tudo a 5 centímetros de profundidade. Tudo na mesma profundidade, porque a umidade nasce, está na mesma profundidade, vai nascer igual. Mas aqui o que acontece? Eu fui cortei essas plantas aqui, cavei o solo e mostrei. Essa semente aqui, ó, mais atrasada, a 2 centímetros de profundidade, isso aqui a 5, isso aqui a 3, e vai assim por diante. Hoje nós preocupamos com o coeficiente de variação de profundidade, porque se ela estiver em profundidade diferente, dependendo do grau de umidade, se for pouco, a chuva boa é uma maravilha, né? Choveu, encharca o solo, vai nascer tudo igual. Mas se a chuva for pouca, ou for irrigação mesmo, ela vai começar a nascer desigual. E aí, gente, milho é uma planta termossensível, é soma térmica. Nasceu, acabou, vai ficar desigual a vida inteira. Tem gente que ainda fala assim, fiz uma cobertura, o milho igualou. Igualou de onde? Só boa vontade que ele igualou. Não iguala de jeito nenhum. Aqui, ó, essas plantas aqui nós acompanhamos até o final, aqui, ó, essa aqui 3 ficou para trás, não tinha pólen para granar ela, ficou uma planta dominada, não vai produzir. Era preferível que ela não tivesse aí, ela estragou a qualidade da silagem. Qual que é o índice de perda de uma silagem assim, de uma lavoura assim, ó? Você vê, tem população de planta, mas não tem
uniformidade. Se perde aí 15, 20% da produção nessa brincadeira. Nós estamos falando aqui de 5 a 7 toneladas por hectare, no mínimo, podendo chegar até 10. Qual que é a solução para isso, pessoal? Pessoal, vou pedir licença ao professor Dimas aqui para falar um pouquinho da nossa agenda de cursos presenciais do CMC. Dia 21 e 22 do 10, agora, sexta e sábado, inseminação artificial com ênfase em ETF. Nosso curso mais requisitado, com muita gente participando. Faça sua inscrição, chame uma das nossas consultoras, o telefone dela está passando aí embaixo para participar do curso de inseminação. E no dia 24, 25 e 26, curso de bovinocultura de corte, cria, recria e confinamento. Para você que quer aprender a controlar, a fazer dinheiro na sua fazenda de gado de corte, agora está na hora de começar a estação de monta do gado de cria. Vamos falar muito disso nesse curso e também vamos falar um pouquinho da fase final, que é o confinamento. Curso de bovinocultura de corte, 3 dias de curso com 3 professores especialistas, inclusive o professor Leandro Samer da UFMG. E no dia 19 do 11, um sábado, um curso de casqueamento de bovinos na prática. Muito interessante o curso, um curso que você já pega direto na prática, não tem nada de teoria e você vai sair de lá especialista em casqueamento. E por fim, 10 e 11 do 12, curso de diagnóstico de gestação, para você aprender a fazer ultrassom. Você que é médico veterinário, estudante veterinário, quer aprender a fazer ultrassom no seu gado, venha participar com a gente 10 e 11 de dezembro. Não deixe de chamar nenhuma das nossas consultoras, o telefone delas está passando aí de baixo, é só você chamar uma delas no WhatsApp e o CMC fica a 180 km de Belo Horizonte. Venha participar com a gente. Essa é a solução, pessoal. Então, esse aqui é o amigo da silagem, tá? Não é subsolador, chama escarificador, porque as hastes são finas, não revolve muito o solo. Vai aonde está o problema está ali no máximo 25, 30 centímetros, não passa disso. É um equipamento aqui muito interessante, vem com a caixa para plantar alguma coisa se quiser. Mix de cobertura, nós temos mix de cobertura para inverno e para verão. Isso aqui cresceu muito, isso aqui semana passada lá em Morrinhos, ó, em Goiás. Então aqui tem essa folha amarela aqui, é canola, tem milheto, tem ervilhaca, tem aveia, tá? Tudo interessante aqui, ó, tá? E pode fazer com nabo, tem vários tipos de composição que pode fazer aí para melhorar. Eu gosto muito de trabalhar com milheto, com nabo, né? Milheto tem relação CN alta, o nabo vai descompactar a terra porque a raiz é trigo morisco é algo fantástico. E isso aqui, depois que ele passou a fazer isso aqui, a produção dele aumentou de 7 a 10 toneladas, gente. 7 a 10 toneladas. Ele falou, hoje eu não faço mais 3 culturas no ano, eu faço 2, eu estou produzindo mais do que as 3 que eu produzia, né? Por causa disso, né? Olha a relação do milheto, ó, 134. Olha a braquiária, 69. Braquiária é excelente. Eu estou pegando muita carona na integração lavoura-pecuária. É muito interessante. Ah, vou plantar o milho verão, vou plantar o milho na sequência aí da safrinha, no inverno. Põe a braquiária junto com esse milho de inverno. Depois larga esse período aqui agora, que nós estamos passando aqui agora, maio, junho, julho, agosto, para essa braquiária fazer massa nessa área. E depois, lá na frente, a gente dessecar e fazer um plantio direto. E vou usar a cama agora na braquiária, né? Então, isso é muito importante a gente fazer e tomar esse tipo aí. São alternativas que a gente vê aí, né? Aqui é um trabalho que nós fizemos em Viçosa, ó, aumentou aqui 3 toneladas de matéria seca, nas áreas que nós fizemos braquiária, né? Foi excelente, melhorou a qualidade da silagem, porque não só aumentou a matéria seca, mas melhorou muito aquela questão dos níveis energéticos da silagem, conversão, etc. E olha que interessante, caiu aqui, ó, 29 dias de seca com temperatura 4 graus acima da média. E o milho nem rolou a folha, né? Aqui conseguimos produção. A maioria do pessoal ficou reclamando na região, né? Então, a integração lavoura-pecuária é muito importante para nós. Olha esse trabalho do Paraná, que coisa fantástica. Milho, soja seguido, né? Aqui começou a introduzir braquiária, começou a melhorar a taxa de infiltração, isso aqui é milímetro por hora. E é uma coisa que não se consegue rapidamente, tá? Isso é uma coisa interessante a gente dizer. Você não consegue, numa virada de chave, falar assim, eu vou mudar isso agora e já vou ter o benefício já. Não, você vai construindo isso,
tá? Vai construindo essa matéria orgânica além do tempo, você vai construindo o perfil do solo, né? Vai melhorando aquelas condições, aquilo demora, às vezes, alguns anos, às vezes 2, 3, 4 anos. Mas olha aqui, por exemplo, ó, depois de 8, 9 anos de integração, taxa de infiltração de 129 milímetros por hora. Então, pode cair uma chuva de 130 milímetros numa hora que entra tudo, não arrasta um grão de terra. Essa aqui, por exemplo, ó, 8, 13, 20, se cai uma chuva de 40, 50 milímetros aqui, 20 entra e 3 e 30 sai fazendo uma ruaça, né? Vai dar erosão na área, vai jogar a terra lá no rio, na represa, etc. Então, esse é um trabalho bacana, né? que realmente o sistema mostra o seguinte: transforma o solo em caixa d'água quando você faz isso aqui, ó, esse trabalho que nós estamos falando. Isso aqui transforma o lago ou rio em solo, quando trabalha numa situação dessa. E aqui a gente está no bom caminho, né? A gente está indo nesse sentido. Bom, aqui, com relação à escolha do híbrido, é o que a gente faz hoje, né? A gente avalia híbrido não mais pela produção, mas aqui a gente pega a produção de leite por hectare do híbrido, que é a conversão que ele entrega de quilo de leite por tonelada, multiplicado pela produção de matéria seca, não é da massa verde. O quanto que esse milho entrega de leite por hectare e o quanto que ele continua, isso aqui está na análise, né, o quanto que ele entrega de conversão. Então, se perguntar aqui quais são os híbridos que entregam mais produção de volume, com a melhor conversão, está nesse quadrante superior aqui. Esses são os milhos mais interessantes, porque esses aqui entregam mais volume, tem baixa conversão, esses aqui entregam alta conversão, mas não entrega volume, e esses aqui nem uma coisa nem outra, né? Então, estão descartados para silagem. Então, é assim que é feito, e tem esse gráfico para carne também. O que nos aflige nesse momento? Essa bichinha aqui, ó. Então, além da gente testar esses milhos para silagem, eles têm que ser tolerantes aos enfesamentos hoje, porque se não tiver tolerância genética, não tem como trabalhar, né? Muitos milhos bons hoje foram descartados por essa questão dessa praga aí, desse enfesamento causado e virose causada pela cigarrinha. E aqui é trabalho que eu falei para vocês, ó. De acordo com o tipo da silagem que você faz, nós temos posicionamento dos híbridos de acordo com o tipo da silagem. Se corta baixo, se é máquina tracionada por trator, ou se é máquina automotriz, corta um pouco mais alto. Por que a gente faz isso? Adianta eu chegar para você com a bromatologia, se você corta 50 centímetros, eu chegar com a bromatologia na pesquisa lá que eu cortei a 20, muda tudo. Muda a relação de FDN, muda percentual de amido. Eu tenho que me aproximar da realidade que você está trabalhando. Se você corta alto, tem que ter bromatologia de quem corta alto, porque a sua dieta é baseada nisso, aí para você saber se tem ou não melhoria. Então, nós fizemos esse tipo de trabalho, né? 20 centímetros, 50 centímetros, top lace, stalk lace, snap lace, grãos úmidos. É um trabalho de preço, mas vale a pena, né? Porque essa informação é uma informação útil para vocês. E para os consultores também, né? Outro trabalho bacana, né? Fazemos aqui a janela de colheita, o ponto que o milho chega na ensilagem e quantos dias ele fica no ponto de 32% a 38% de matéria seca. Opa, espera aí, mudou uma coisa aí. Eu não quero falar isso mais, 32% a 38%. Se você tem máquina tracionada por trator, a gente sabe que tem dificuldade de processamento de grãos e cortar seco. Então, quem trabalha com máquina tracionada, a janela ideal é de 30 a 35, ou 28, como o Paulo César falou aqui, de 28 a 35. Quem tem automotriz, beleza. Eu tenho um rolo que não é só de 10 ou 12 facas, eu tenho um rolo de 70 facas. Então, eu posso trabalhar de 34 a 38, porque é uma máquina que, além de ter um poder de corte maior, ela tem também um processador de grão. Então, é muito interessante, eu posso trabalhar, eu posso aumentar a minha participação de amido, porque a máquina permite que eu faça isso, tá? Então, nós temos que adequar, porque não dá para trabalhar material seco com máquina que não tem muito recurso, tá? E outra coisa que nós estamos trazendo de novidade, isso aqui é novidade, né? É o monitoramento da sua lavoura via satélite. Nós vamos trazer esse serviço para vocês. Então, nós vamos ter o contraste dos híbridos, de acordo com a leitura que der via satélite, vai ser possível determinar o percentual que a matéria seca da sua lavoura se encontra
e que dia vai dar, através de algoritmo, né, a predição, a data de colheita da sua lavoura, né? Isso aí vai ser muito bom, principalmente quem tem prestador de serviço, para poder firmar uma data lá com o prestador de serviço, né, baseado nesse modelo aqui. Então, vai ser um negócio muito bacana, né? Você monitorar a matéria seca e predizer qual será a data de colheita da sua lavoura através de via satélite. Isso já está rolando na Europa, nós estamos começando a trazer isso para o Brasil agora. Bom, aqui só para falar para vocês aquilo que eu comecei a falar, vou passar rapidamente, mas aqui, ó, uma lavoura de grãos de 10 toneladas, tirou isso aqui de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, não vou já ter detalhes, né? Aí eu peguei a mesma lavoura que é de grãos e fui fazer silagem. Aí são 20 toneladas de matéria seca, que é 2 para 1, né? Inclusive, nós usamos isso quando a gente quer referenciar quantidade de grão e produção de volume. Normalmente, gasta-se 2 kg de matéria seca para fazer 1 kg de grão. Então, normalmente, é isso aí. Então, ó, de 175, nitrogênio 200. Então, a silagem tira 24 kg de nitrogênio a mais, 14 kg de fósforo, 145 kg de K2O, 280 kg de cloreto a mais. Entre você fazer uma lavoura de grão e fazer uma lavoura de silagem, a sua lavoura de silagem tirou 280 kg de cloreto a mais do que uma lavoura de grão. Pergunta se o pessoal está repondo isso. Às vezes está até usando do banco lá no solo, né? Mas quando aquilo acabar, a produção vai cair. E aí o produtor reclama, o milho não... Sabe o que o potássio regula na planta? A planta fica isoporizada, que a planta alta, leve. Fica leve, você pega assim, está leve, o grão está leve. A ponta da espiga não enche, né? A folha começa a secar de fora para dentro, né? Ao contrário, nitrogênio de dentro para fora, potássio de fora para dentro. Então, isso aqui é super importante, pessoal, né? Porque se você trabalha intensivamente com irrigação, tenha atenção a esse detalhe aqui, ó, 10 a 12 kg de nitrogênio por tonelada de matéria seca, 4 a 6 kg de fósforo por tonelada de matéria seca, 11 a 13 kg de potássio por tonelada de matéria seca. Planeje a sua produção e saiba quanto vai tirar. Você pode até falar assim, eu não vou adubar isso porque eu tenho lá no solo. Tudo bem, você está sacando, né? Mas não esquece de repor um dia, tá? A gente sabe que está caro, então a gente tem que tomar esse cuidado. Olha esse trabalho que foi feito na empresa, ó. Nós fizemos uma adubação aqui, ó, começando de 50, 70, 150 até 200 kg de nitrogênio. A produção máxima de matéria seca, de massa verde, a produção máxima de leite por hectare ocorreu próxima a 200 kg de N. Quer produzir bem? 200 kg de N. E a relação potássio-nitrogênio anda quase de 1 para 1. Até mais, né? Às vezes é 0,8 na silagem. Então, você tem, às vezes, que adubar um pouco mais de potássio que de nitrogênio. Aí é que está o segredo das altas produtividades, sempre produzindo acima de 200 kg de N de cobertura, né? Fungicida, não precisa nem falar, né? A foto já fala tudo. Mas o que o fungicida faz na planta? Ela reduz aqui, ó, reduziu a matéria seca. Isso aqui achei interessante, porque não tinha doença, não teve muita pressão de doença. O fungicida, principalmente a esteberulina, entra na planta, reduz a produção de etileno, a planta estica o ciclo, aumenta a taxa de fotossíntese, né? A planta começa a ter mais acúmulo, requeima menos, você tem mais área foliar, então começa a subir a produção. Subiu mesmo lá, subiu 3,2 toneladas por hectare de massa verde, deu 1 tonelada de matéria seca. Já pagou, né? 1 tonelada de matéria seca, vocês lembram o preço? 700 e tantos reais, então já pagou, né? 600 a 700 reais, já pagou isso aí, ó. E aumentou também a produção de leite. Ah, mas por que aumentou a produção de leite? Está aqui, ó. Amido subiu, né? 4%. Né? Cadê? Amido aqui, ó. Subiu 2,5%, 2% do amido, e a digestibilidade da planta subiu 4%. Ora, cada 1% de digestibilidade de planta, segundo o professor Shaver, nos Estados Unidos, aumenta 250 ml de leite. Cada 1% de amido que você tem na silagem te aumenta 300 gramas de leite. Então, as capacidades de conversão de silagem está em aumentar a digestibilidade do amido, aumentar a participação do amido, que é de grãos, e aumentar a digestibilidade da planta verde, da silagem. Como é que nós fazemos isso? Fungicida é uma situação. E hoje nós podemos fazer até de drone, né? Nós podemos fazer 2 aplicações, né?
Altura de corte, então a gente tem sempre que manter mais alto, né, para evitar contaminação. A pandemia nos ensinou isso, né? Então é importante estar acima de 25 a 30 centímetros. Aí o momento de corte nós já falamos sobre eles, né? Mas a digestibilidade da fibra nós temos que tomar cuidado, porque as condições ambientais exercem 3 vezes influência na FDN. E o ponto de colheita também. O ponto de colheita influencia mais do que o ambiente. Ó. Se você errar o ponto de colheita, 7 vezes mais influência na digestibilidade do que, né, dá 4 vezes mais do que o ambiente. Né? A gente sabe que região quente, conseguir digestibilidade é desafio, né, porque o milho sofre bastante. Aqui, para comprovar isso aí, o pessoal lá da Labinuts me mandou, né? Quando você corta antes ou depois, cai a conversão, então a melhor situação está aqui próximo de 35%, né, conversão de 1.600 kg de leite. Hoje tem isso aqui também nas máquinas, as máquinas já vêm com equipamento NIRS, já faz a leitura da matéria seca na área, para você saber como é que está a sua produção. Você pode cruzar isso aqui com o nível, com o mapa de fertilidade do solo e ver se realmente isso aqui depende de solo, ou se foi algum problema de manejo, já começa a monitorar. Né? Às vezes, aumentar a produção não significa aumentar a produtividade, se você corrigir esses problemas aqui na lavoura, né? O que tem essa faixa aqui que ficou vermelha, né? Nós temos que saber por quê. É problema de solo, é problema de manejo, né? Enfim. Aí várias coisas que a gente já está acostumado, que é tamanho de partícula, não vou me ater a isso, porque isso aí a gente já falou bastante, mas isso aqui sim. A gente tem que ter muito cuidado, não importa o tamanho da partícula que a gente faz, a distribuição das partículas tem que ser nessa forma mais uniforme aqui. E hoje nós já temos até padrão para shred laje, que é um tamanho maior, um tipo de cracker especial para isso. Né? Mas 3 a 8% na peneira de cima, que é isso aqui que faz o animal ruminar. Mas não adianta, se a gente tiver isso aqui, ó, 3 a 8% do material desse aqui, a vaca não come mais do que o tamanho da boca dela. Então, se tiver tamanhos muito grandes, rodela de sabugo, palha grande, que é problema de afiar a faca contra a faca e aproximar contra a faca da faca, você vai ter sobra. O animal, já vi situações de ter isso aqui perfeitamente dentro das normas e o animal apresentar acidose, né, em função disso aqui, de fazer seleção no coxo. Então, isso aqui é muito sério, né? E se estiver cortado muito fino, a gente sabe que é problema também, porque aí nós vamos precisar de uma segunda fonte de forragem para evitar a questão da acidose aí e outros problemas mais. Processamento de grãos, como eu falei para vocês, né? Isso aqui foi fantástico. Ó. 3% de grão inteiro, você já perde 2,1% de amido. 12% de grão inteiro, já perdeu 8,4% de amido. Vou ver aqui, ó, 6% de diferença. 6 vezes 3, 18. 1,8 kg de leite de vaca. 1,8 kg, né, litro de leite por vaca dia, indo embora ali, só pelo processamento de grão, gente. Então, é um negócio sério. Então, tem várias modalidades aí para a gente fazer isso. O mais comum é esse copo de 1 litro, mas nós trabalhamos também com a peneira de 4,75. Né? E não se admite mais em 1 litro, mais do que 2 a 3 grãos inteiros se for máquina automotriz e mais do que 5% de grão inteiro de máquina tracionada. Tá? Isso é importante. Porque ela não tem crack, muitas vezes a gente tem que penalizar, cortar mais fino para poder atingir o grão na máquina tracionada. Olha que beleza. Né? Não vou nem citar o nome do produtor, para não questão de ética. O que eu falei com esse produtor aqui? Vai ter que ficar com o silo pelo menos 6 meses fechado, né? Para poder disponibilizar esse amido. Tudo grão inteiro. Ó. Perda muito alta. Né? Aí estão os trabalhos, né, que mostram que com o tempo, etc., a compactação, isso é sério. Máquina, o pessoal contrata máquina aí, automotriz, que monte de caminhão, aí chega lá, não tem trator para compactar aquilo. Aí a gente vai fazer teste, a maioria dos testes que nós temos feito de densidade, tudo abaixo de 600. Tá? Então, isso está sério, viu, pessoal? Realmente, a gente tem que tomar cuidado, porque a capacidade, a quantidade de trator, de peso de trator que vai aqui em cima, tem que ser 40% da silagem que chega por hora. Então, se eu tenho uma máquina pequena que chega a 20 toneladas por hora, 40% de 20, eu preciso de 8 toneladas de peso trator ali. Mas se chegar a 100 toneladas por hora, eu vou precisar de uma colhedeira automotriz. Eu preciso de 40 toneladas de peso, inclusive fazer em silos diferentes, cada hora joga num, porque senão, às vezes, nem dá conta.
O americano faz conta ao contrário, né? É o peso do trator vezes 2,5, é a capacidade que ele tem de compactar por hora. Então, você pega um trator de 8 toneladas, vezes 2,5, dá 40 toneladas, dá 20 toneladas. É a mesma coisa, dá na mesma. Então, a conta é essa mesmo, tá? Nós temos que ter cuidado com isso. Aí que beleza, ó, passeando em cima do silo com o caminhão, tudo cheio de barro, né? De terra. Não se descarrega nada aqui em cima fica um trator só compactando e daqui ele não sai para lugar nenhum para não contaminar a silagem, tá? Então, se trincheira, não importa, né? Se for trincheira, aqui tem que respeitar isso aqui, cada 4 ou 5 metros que anda, você tem que subir um, né? Então, o problema de silo de superfície é acabamento, mas pode ficar tão bom quanto trincheira, então não tem nada a ver. Lona, barreira de oxigênio, super importante. Aqui, ó, não faça silo de superfície em cima do silo normal, respeita a altura. Tem gente que faz isso aqui, ó. Isso aqui acaba perdendo muito, não compacta legal. Então, esse aqui é um exemplo, né? E aí mostrando, né, que silo a gente perde 10% aí, se estiver dentro da compactação normal, já perde 10%. Agora, se estiver ruim, você pode perder até 20% aí da matéria seca ensilada. Então, vai alguns detalhes aí, né? Bom, inoculante, tá? Inoculante hoje, vocês vão ter falado assim, ó, uai, Dimas, quantas palestras que eu peguei sua lá no passado, você falando que inoculante, a melhor coisa era a roda do trator, não precisava inoculante, mas o inoculante evoluiu muito, cepas de bactérias aí que reduz a perda de matéria seca em até 5%, que dá uma proteção no pós-abertura, que evita o fungo e as micotoxinas aí que foi apresentados pelo Paulo César. Então, gente, a gente tem que respeitar, evoluiu muito inoculante, então eu sou muito a favor hoje, sabe? Muito mesmo, tá? Porque nós temos inoculante para vários tipos. E manter a silagem gelada no coxo, como está aqui, ó, gelada, enquanto que a outra estava vermelha, né? Quente. E vai. Outra coisa que evoluiu foi isso aqui, ó, a taxa de retirada não é mais 30, 40 centímetros por dia ou 2 metros por semana, tá? É 250 quilos por metro quadrado, tem que tirar acima disso. Acima de 250 quilos por metro quadrado. Porque se falar que é 30 ou 40 centímetros, se tiver com 600 de densidade, 600 quilos por metro cúbico, será que é a mesma coisa de 700 quilos por metro cúbico? A penetração do oxigênio é a mesma? Não é. Então, o modelo matemático que deu certo, feito em mais de 80 fazendas, inclusive na Itália e no Brasil, coordenado pelo professor Tiago Bernardes, é 250 quilos, a taxa de descarga tem que estar acima disso, tá? E vai, né? Alguns desabastecimentos e tal. A concha é o inimigo do desabastecimento, enfim. Então, basicamente é isso, né? E fazer uma boa bromatologia. E aí está os tipos de silagem, né? Grão úmido, sorgo, milho, snap lage, né? Que é silagem de espiga. A compactação fica um pouco menor, né? Porque a espiga é mais porosa, fica ali 450, 500, 550 no máximo. Tá? E até de sorgo, né? Está fazendo até silagem da panícula de sorgo também. É uma coisa que, mas tem que ter o cracker para sorgo, né? Não pode ser o cracker de milho. Aí os trabalhos que nós fizemos. E aí, para encerrar a minha palestra, eu gostaria só de colocar as frases que reúnem os meus 30 anos de trabalho. Insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultado diferente. Então, tem muita gente, nós mesmos lá em casa, fazemos a mesma coisa e espera que o milho vai fazer milagre. Não vai, né? E isso aqui que é do Fernando Penteado, que eu acho que é fantástico. O Brasil é um país onde as pessoas acham muito, observam pouco e não mede nada, né? E o que a gente não mede não se administra. Então, são coisas que a gente tem que ter mais atenção, tá? Dá trabalho, mas é a única saída para a gente ser eficiente dentro de uma propriedade leiteira, tá bom? Pessoal, excelente palestra do professor Dimas Cardoso. A gente aprende muita coisa todas as vezes que a gente convida um consultor, um especialista como o Dimas para fazer uma live para a gente no CMC. Espero que vocês tenham gostado. Essa live fica disponível nesse mesmo link que você clicou até sexta-feira. Então, se você não compartilhou, se você gostou do conteúdo, mas ainda não compartilhou, compartilhe nos grupos para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo de alta relevância. E segunda-feira que vem tem mais. Conto com vocês, 20 horas no canal do CMC.